Olá, bem-vindo, bem-vinda. Esse já é o nosso terceiro tema desse nosso grupo, no qual nós estamos filosofando sobre a vida, sobre vários temas diferentes. Nesse nosso terceiro, nós estamos comentando sobre a ideia do poder, que é muito estudado, discutido, desejado por muitas pessoas e que sempre traz um conjunto de sentimentos, emoções, que para algumas pessoas é muito bom, a ideia do poder, e para outras pessoas às vezes chega a incomodar bastante. É um tema bem amplo, dá para se discutir de muitas formas, né? Não só o poder em si, como ideia, como conceito, como também as chamadas relações de poder que nós temos entre as pessoas. Mas, falando estritamente sobre a ideia do poder e fazendo um recorte mais específico ainda, trazendo uma visão filosófica um pouco mais oriental, eu gosto muito desse caminho também, vocês sabem, e nesse vídeo eu vou te ler um trechinho sobre esse livro aqui, que é A Arte do Poder, mas visto por esse autor, que é o Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh é um monge vietnamita e que tem uma visão diferenciada sobre a ideia do poder, mas ele não tem aquela visão restrita, fechada apenas do seu mundo oriental. Pelo contrário, ele já mora há muitos anos na Europa, na França em particular, então ele tem uma visão bem conhecida sobre o Ocidente, sim. E ele tem aqui um trecho que eu vou fazer questão de ler para você e depois dar uma comentada rápida, breve, porque só o texto em si já sintetiza muito bem algumas ideias sobre essa ideia, sobre o conceito aí do poder. Só de ler isso já dá para a gente pensar muita coisa. Mas no final a gente faz mais alguma observação, algum complemento, tá bom? Me acompanha aqui a leitura, tá? Se olharmos debaixo da superfície, veremos que os ricos e poderosos ainda sofrem muito e geram uma grande quantidade de sofrimento à sua volta, apesar de todos os seus privilégios. Embora possuam muito poder, frequentemente tombam no abismo da dor e do desespero. Os nossos líderes políticos e empresariais saboreiam o poder que desfrutam, mas também sofrem por causa dele. Está na hora de reconsiderarmos o significado do poder e modificar o nosso rumo na vida. O filósofo Jean-Jacques Rousseau escreveu o seguinte: o mais forte nunca é forte o bastante para ser sempre o senhor, a não ser que transforme a força em direito e a obediência em dever. O poder será desafiado por aqueles com menos poder se este for visto como ilegítimo. No entanto, quando o poder é percebido como legítimo e é acompanhado da autoridade espiritual, ele é apreciado e até mesmo venerado. Quando alguns são excessivamente poderosos e outros não possuem nenhum poder, existe sempre a tendência da revolta. A imensa desigualdade entre pessoas e grupos torna o poder instável. Mesmo quando as pessoas dão a impressão de aceitar os que ocupam uma posição de autoridade, o poder destes últimos sempre será inseguro. Mas, quando o poder se baseia na autoridade espiritual e é uma manifestação de amor, de sabedoria e liberdade com relação às aflições, pode estabelecer a justiça, manter a ordem e suportar tranquilamente os desafios, sem recorrer à violência ou à opressão. Os líderes empresariais, os corretores da bolsa e os políticos buscam o poder financeiro e político, e parece que ele nunca é suficiente. Os budistas e muitos outros buscadores espirituais também desejam o poder, mas buscam os poderes da fé, da perseverança, da plena consciência, da concentração e do discernimento. Esses poderes são ilimitados e nunca prejudicam ninguém, nem mesmo a nós mesmos. Muitas pessoas pensam no dinheiro como uma fonte de felicidade. Trabalham em parte para ganhar dinheiro.
É verdade que o dinheiro é uma espécie de poder. Com dinheiro, você pode comprar qualquer coisa que deseje. Os políticos prometem ajudá-lo a conseguir mais poder e mais dinheiro. As pessoas acreditam que o bom político pode conferir-lhes mais poder de compra. Ser capazes de escolher e comprar coisas faz com que as pessoas se sintam poderosas. Afinal de contas, com dinheiro você pode comprar não apenas coisas materiais, como também pessoas para limpar a sua casa, cuidar dos seus filhos e preparar as suas refeições. Você atenua as dificuldades financeiras das pessoas e elas passam a ter um débito para com você. Ficam imprensadas e você adquire mais poder. Com esse poder, pode manipulá-las e obrigá-las a fazer o que você quer. Se tiver bastante dinheiro, também pode comprar nações inteiras, oferecendo negociações e um tratamento especial. Pode prometer que, se ficarem do seu lado em uma guerra, você as ajudará a desenvolver a economia do país deles e assim por diante. Quando você tem dinheiro, tem esse tipo de poder que lhe permite comprar as pessoas. Você tem o poder, mas se abusar dele, causará sofrimento a si mesmo e fará com que os outros sofram. O dinheiro pode comprar a fama, pode comprar um nome, pode comprar prestígio. Você pode escrever um livro e ficar famoso, mesmo que não tenha muito talento. Ou então, pode contratar uma pessoa para escrever um livro e receber o crédito como autor. Existem coisas desse tipo acontecendo no mundo. É dessa maneira que o dinheiro pode comprar a fama. Se você for famoso, pode ganhar ainda mais dinheiro. Se for uma celebridade da televisão, a sua imagem se torna conhecida e outros o convidarão para fazer anúncios para suas empresas. Receberá muito dinheiro para fazer um comercial de 1 ou 2 minutos. Você diz algumas palavras agradáveis a respeito de um produto e as pessoas prestam atenção ao que você fala e compram o que está sendo anunciado. O dinheiro traz a fama atrai o dinheiro e ambos podem atrair outras coisas, como o sexo. Como este último nos corrompe com facilidade, ter poder pode ser muito perigoso. O livro continua, mas eu vou fazer já uma pausa por aqui. Olha como esse autor, o Thich Nhat Hanh, conseguiu sintetizar aqui em poucos parágrafos alguns dos elementos que compõem esse poder para as pessoas, e quanto impacto tem nisso. Ele comentou, por exemplo, sobre o poder na relação política, e nós sabemos disso, e não só no nosso país, no Brasil, nós já temos uma certa história aí de relação de poder, seja com presidências, senadores, prefeitos, governadores, o que for, mas já temos um conhecimento sobre isso, sabemos o quanto que algumas pessoas se corrompem com esse poder, já temos essa experiência, já aprendemos, e sabemos que em outros países isso também acontece, e às vezes até de uma forma ainda pior, como por exemplo com ditadores. Você observa, por exemplo, em vários países da África que você tem pessoas lá, líderes, que são verdadeiros ditadores, faça ultimato, é bem a esse ponto que eles exercem o poder deles. Mas também tem a relação de poder no meio empresarial, que talvez muitos de vocês também já tenham sentido, vivido isso, o quanto que esse poder às vezes é ilusório, o quanto corrompe também as pessoas, Alguns líderes aí de empresas chegam ao ponto de realmente ameaçar as pessoas quando elas fazem ou deixam de fazer determinadas ações na empresa, então nós sabemos sobre isso. E ele também traz aqui a reflexão sobre o poder do dinheiro, dinheiro, e faz uma relação com a fama. E é interessante o quanto hoje, estamos aqui conversando em 2020, e você consegue perceber o quanto que a internet, por exemplo, as redes sociais, o YouTube da vida, popularizou ainda mais também essa questão do poder, que algumas pessoas hoje em dia chamam de influenciadores digitais.
E você percebe que esses influenciadores, realmente, eles têm um certo poder de influência, né? De convencer as pessoas a pensarem sobre alguns assuntos, a agirem de determinada forma, a comprarem determinados produtos. Então essa também é uma outra relação aí de poder que existe, né? Principalmente ligado à ideia da fama e do dinheiro, né? É incrível como o dinheiro traz essa sensação de poder para tantas pessoas. Mas talvez você também já tenha vivido uma experiência como a que eu tive uma vez, no caso da minha mãe, que apesar dela ter uma doença gravíssima e nós não tínhamos, mas mesmo que tivéssemos uma grande quantia em dinheiro, não teria curado ela, porque nem tudo está à venda, nem tudo você pode realmente comprar com dinheiro. Eu vejo pessoas que às vezes são grandes empresários, grandes executivas por aí, e que às vezes têm suas famílias e não conseguem comprar, por exemplo, o sorriso de um filho, de uma filha, do marido, da esposa, por mais que tenham dinheiro, por mais que encham a casa de presentes, é sempre momentâneo, né? Então, o dinheiro, ele é uma energia muito boa, ela é importante em nossas vidas, mas ela não tem essa relação só de poder, né? E amarrando toda essa história aqui, fechando um pouco já esse nosso vídeo, que ficou um pouquinho mais longo hoje, a gente percebe o quanto o poder está relacionado com tantas coisas, Encerro esse vídeo deixando então essa reflexão para você pensar um pouquinho na sua vida, né, sobre o poder, seja o poder na forma política, o poder na forma empresarial, o poder que ele comentou aqui em relação ao dinheiro, à fama. Pensa um pouquinho sobre esses elementos, o quanto eles têm algum impacto, alguma influência na sua vida, e aí segue aí o teu pensamento, tua filosofia interna sobre isso, tá bom? Te agradeço por mais um vídeo, para você estar nos acompanhando. Esse já é o nosso terceiro. Próximo já vai ser o quarto e último, né? Já vai depois deixar um gostinho aí de saudade no final, tá bom? Obrigado por acompanhar. Abração para você.